Bom, pessoal, a gente volta aí agora com a segunda parte da nossa apresentação, né? Vamos falar agora dos artigos 10º em diante. Então, o artigo 10º diz o seguinte: toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer ação criminal contra ele. Primeiro olhar, né, eu sublinhei aqui, uma audiência justa e pública. Então a audiência tem que ter publicidade, né? Parte do tribunal independente, ou seja, não pode ser feito por tribunal de exceção, né? Tem que ser feito por um tribunal que seja legalmente implantado, firmado. Mais uma vez é invocado o princípio da igualdade na Declaração Universal dos Direitos Humanos, agora unido à independência, né? O outro princípio é a imparcialidade perante a justiça, com vista a garantir decisão emanada de um tribunal acerca de qualquer acusação criminal que pese contra qualquer indivíduo. Mesmo o indivíduo ele vivendo à margem da lei, ele tem os seus direitos e esses direitos têm que ser respeitados como ser humano. O artigo 11º. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado, inciso 2º, né, por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta apenas mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. O que isso significa? Significa o direito de ser presumido inocente é que para que a pessoa seja considerada culpada, né, ela tem que haver provas, tem que passar por um julgamento público, né? Os princípios ali legais que regem o funcionamento dos tribunais têm que ser respeitados, o contraditório e ampla defesa, a produção de provas, o juiz natural, né? Não havendo tribunal de exceção, são as garantias necessárias para que seja feita uma defesa consistente e verdadeira, que os fatos venham ser colocados à tona, né? Ninguém poderá ser culpado, né, por qualquer ação ou omissão que normalmente não constitua delito. O que é isso? Se não haver uma previsão legal anteriormente definida, né, para um ato da pessoa, ela não pode ser considerada culpada. Por exemplo, eu peguei uma maçã da árvore do meu vizinho. Se não houver uma previsão legal para isso, se não disser esse ato não pode ser feito, eu não posso ser culpado. Mesmo que depois que eu fiz o ato venha surgir uma lei assim. A lei só retroage, ela só volta no tempo para beneficiar o réu, né? É um princípio. Neste artigo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos aborda no primeiro momento o princípio da presunção de não culpabilidade, que a gente viu, e na segunda parte os princípios da reserva legal, da anterioridade e matéria penal, que consiste na obrigatoriedade da existência de lei restritiva e anterior ao fato, para que possa considerar uma determinada conduta como delituosa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece ainda o princípio da irretroatividade da lei penal. A lei que retroage é sempre a mais benéfica. Artigo 12º. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Eu acredito que eu li o 10º de novo, né? Mas, enfim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos abriga no bojo desse artigo o direito à inviolabilidade da vida privada das pessoas, da sua intimidade, da sua honra e da sua reputação, estendendo esse direito à casa e à família. Inclui ainda o direito à proteção da lei contra os atos que possam de algum modo violar essa importante garantia. Estou falando principalmente da privacidade, né? Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, né, e a este regressar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama o direito à liberdade de locomoção, né, é aquela tão preconizado direito de ir e vir, né, que a gente sempre fala. Pressuposto que afasta também qualquer restrição à liberdade material positiva da pessoa humana. Né? Toda pessoa vítima de perseguição
tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Aqui os preceitos declaratórios são atendidos genericamente através do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Federal. Pode estar encontrando lá. Entretanto, as regras de asilo, em decorrência da perseguição motivada por qualquer razão invocada, foram contempladas pelo artigo 4º da Constituição Federal. Aqui a gente faz um link com a Constituição Federal, né? Na segunda parte, ficam excepcionados os autores de crimes de natureza comum e os que atentaram contra os princípios elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e legislação correlata. Como eu já disse anteriormente, se eu falo rápido, é porque muitas vezes o slide eu não tenho que acrescentar nenhuma outra informação. O conteúdo está aqui, é só você pausar o vídeo. Artigo 15º. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. A importância do Instituto da Nacionalidade deve-se não só pelo seu aspecto jurídico, mas também pelos fatores sociais e políticos que ele envolve. A concepção de nacionalidade da pessoa física implica diretamente na formação de povo e também do conceito de nação, ao qual aquela se relaciona também ao conceito de Estado. Artigo 16º. Os homens e mulheres de maioridade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Aqui a gente vê o artigo tratando da família, né, que é um bem tão importante e que traz consigo responsabilidades como o matrimônio, como a criação de filhos, a guarda de filhos que pode ser depois desenvolvida nas leis infra, né, que venham a surgir. Nesse artigo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reafirma tanto a proscrição da discriminação como a garantia da liberdade de expressão e a soberania da manifestação da vontade, no caso do casamento. Né? Ninguém casa se não quiser casar. Né? O casamento é nulo. O artigo 17º diz que toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. A propriedade tem uma função extremamente importante na sociedade. E a declaração não poderia deixar de citar ela como uma parte muito importante, né, dos seus de suas colocações, né, daquilo que prega a declaração. O direito de propriedade sobre as coisas sempre foi reconhecido e protegido. No mundo ocidental, desde muito antes da Carta Magna de 1215, enaltecido nas sociedades capitalistas, bem como largamente praticado nos países africanos e asiáticos, consagrando-se em todas as civilizações antigas como princípio essencial ao desenvolvimento da atividade humana, considerado como um prolongamento lógico do seu labor e da sua capacidade intelectual. Então é resultado do seu trabalho e do seu desenvolvimento intelectual. Né? Aquele gasto que ele coloca com o seu desenvolvimento intelectual, né? É um retorno, ele tem como retorno o ganho da propriedade. Né? O 18º diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular. Fala da religião, então, né? O direito da liberdade de pensamento, consciência e religião. O presente dispositivo declaratório consagra no primeiro instante a liberdade de pensamento e de consciência e, subsequentemente, a liberdade de religião, direitos vinculados ao princípio da liberdade. O 19º e penúltimo artigo desse vídeo diz que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, independentemente de fronteiras. A proteção à liberdade de opinião e expressão contemplada através do direito do presente dispositivo declaratório decorre da garantia da liberdade de pensamento já configurada e assegurada no artigo anterior da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É como se fosse uma reafirmação. Mas desse artigo a gente pode extrair a ideia da imprensa, né, como liberdade de expressão. Esse artigo consagra um dos direitos mais fundamentais do ser humano em sua vida social, e também dos mais capciosamente descumpridos pelas autoridades públicas em nome da segurança nacional. Quantas vezes a gente vê várias nações censurando a imprensa, censurando as expressões de artistas, né? O próprio Brasil passou muito por isso durante a ditadura militar. O artigo 20º diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas.
ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. O direito de reunião, que é um dos princípios que está elencado nos artigos da nossa Constituição Federal, no artigo 5º, né, é a manifestação coletiva da liberdade de expressão, exercitada por meio de uma associação transitória de pessoas e tendo por finalidade o intercâmbio de ideias, a defesa de interesse e a publicidade de problemas e determinadas reivindicações. O direito de reunião apresenta-se ao mesmo tempo como um direito individual em relação a cada um de seus participantes e um direito coletivo no tocante ao seu exercício conjunto. Bem, foi isso aí, mais uma leitura do slide que eu preparei para quem está estudando a Declaração Universal dos Direitos Humanos dentro do assunto de direitos humanos para concursos públicos. Espero que vocês tenham gostado. Se não, deixe sua dúvida. Se eu falei alguma bobagem e vocês não concordam, deixe seu comentário. E assista ao próximo vídeo para a gente concluir todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Obrigado pela sua paciência.